O título desta carta dos governadores do Sul e Sudeste é: governadores do Sul e Sudeste solicitam ações urgentes do governo federal para evitar o colapso econômico destes estados. Elencamos aqui pontos básicos importantes neste encaminhamento que está sendo feito agora, após o almoço, para o presidente Jair Bolsonaro e as autoridades econômicas, a começar do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Primeiro, a recomposição de perdas de outras receitas, além do FPE ou FPM, notadamente o ICMS, royalties e participações especiais da atividade de óleo e gás, queda da safra, entre outros fatores. 2. Inclusão do financiamento às empresas para os pagamentos de impostos entre as alternativas a serem oferecidas pela rede bancária, a exemplo dos pagamentos de funcionários. 3. Aprovação de emenda constitucional com prorrogação do prazo final de quitação de precatórios e suspensão do pagamento pecuniário dos estados por 12 meses. Aliás, esta é a posição de todos os estados brasileiros, não apenas dos 7 estados do Sul e Sudeste. Portanto, com o adiamento por 12 meses, com retorno progressivo dos pagamentos da dívida dos estados, mantidos os pagamentos das requisições de pequeno valor. Quarto ponto, suspensão dos pagamentos da dívida com a União por 12 meses, ponto comum aos 27 estados brasileiros. Suspensão não é perdão, é adiar o pagamento da dívida para dar fôlego aos estados de sustentarem as suas operações em defesa da vida, em defesa das pessoas, em defesa mínima da economia para garantir a sobrevivência e garantir o apoio dos estados também aos municípios que compõem cada estado brasileiro. Sexto ponto, assunção pela União dos pagamentos junto a organismos internacionais, enquanto durar a calamidade financeira nacional, sendo tais montantes incorporados ao saldo da dívida dos estados com a União. Eu destaco aqui as dívidas com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Sexto ponto, suspensão dos pagamentos mensais do PASEP ou sua quitação por meio do gasto local em ações de saúde e assistência social. Sétimo ponto da Carta dos Governadores do Sul e do Sudeste, que estará sendo encaminhada hoje ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e a autoridades econômicas do governo federal. Aprovação pelo Congresso Nacional do PLP 149, o Plano Mansueto, na forma de substitutivo apresentado pelo deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Estamos também encaminhando uma carta específica aos líderes no Congresso Nacional, notadamente o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, respectivamente presidente da Câmara e do Senado Federal. Oitavo ponto da Carta dos Governadores, definida na reunião realizada hoje entre 7 governadores dos estados da região Sul e Sudeste. Aprovação de emenda constitucional consagrando o cômputo das despesas de inativos nas aplicações em educação e saúde, alinhada à medida com a questão previdenciária nacional. Essa carta está sendo encaminhada, repito, após o horário do almoço de hoje, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e outras autoridades econômicas da República, e é assinada pelos 7 governadores dos estados do Sul e do Sudeste.